Muito bom dia, meus queridos, para o nosso tempo precioso de conhecimento, de entendimento, de mudança de mente. Bem-vindos ao Palavra de Vida, toda sexta-feira, às 9 horas da manhã. E hoje nós vamos falar sobre algo muito sério, que talvez até você já tenha falado sobre isso, mas será mesmo que você tem a noção exata da real importância do peso que isso tem na sua vida? Isso que nós vamos falar hoje, que a gente vai falar, é algo que moldou a sua vida, que dirigiu você até onde você está hoje. Lembra do leme do navio? Que o leme do navio, ele é muito pequeno comparado ao tamanho do navio. Sim ou não? Sim. Só que é esse objeto, esse utensílio que dirige aquele navio gigante. E a nossa língua, ela é comparada ao leme de um navio. Ou seja, quem dá a direção é o leme. E onde você está hoje, acredite você ou não, foi direcionado por algo que está ao seu alcance, mas você ainda não trouxe ao seu poder. Vamos falar sobre isso? O poder das suas palavras. Você pode ter herdado, mas você vai escolher o que vai continuar. Então eu vou enviar os meus convites aqui. Peço que você também faça o mesmo aqui no Instagram, para que seja entregue essa live e o maior número de pessoas possível tenha acesso a esse tempo, este entendimento. Porque, queridos, a gente ver algo não quer dizer que houve uma transformação. A partir do momento que você enxerga, você tem que decidir fazer diferente. Porque não tem como quebrar padrão se eu não mudar a minha atitude, se eu não mudar a minha direção. Não tem. Então não se engane achando que somente a identificação de algo fará com que as coisas mudem. Não, não mudam. Eu tenho que identificar e a partir do momento que houve a identificação, eu tenho que conscientemente mudar de direção, ok? Eu tô mandando aqui pra gente começar o nosso Palavra de Vida. Vamos lá? Manda, por gentileza, os seus avisos, chame o pessoal para estar aqui conosco, para esse tempo muito precioso. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que bênção ter vocês aqui. Eu comecei falando sobre algo muito poderoso que guiou você aonde você está hoje. Sabia? Talvez você até já tenha recitado, colocado frases no Instagram, orientado seus filhos. Cuidado com a boca. Olha, não fale isso. Quem é mãe aqui vai se identificar. Mas a nossa conversa hoje é para você, é de você para você. Quais palavras moldaram a sua identidade sem você perceber? E você normalizou essas palavras, mesmo sendo palavras de dor, essas palavras que você herdou, e você simplesmente, automaticamente as repetiu. E isso tem sido direção para a sua vida. Isso, gente, é algo muito sério. É algo muito sério e é algo que nós temos o controle. Porém, se eu não trouxer uma visão racional e consciente,
as palavras herdadas, elas vão dirigir as nossas vidas. Muitas vezes normalizamos e até damos risada, até tiramos sarro, né, de palavras que foram ditas para nós. Brincadeiras sarcásticas, aquela comunicação passivo-agressiva, sabe aquela brincadeira agressiva, aquela fala agressiva em forma de brincadeira? Pois é, a gente normaliza isso e não percebe que aquela palavra cala, fica uma verdade para nós e ela nos guia através das nossas vidas. Por isso eu quero trazer esse entendimento e essa consciência para você hoje. E eu quero dizer algo, essas palavras que doeram e que você normalizou, porque, foi uma brincadeira, foi sem querer, a pessoa é assim mesmo, a minha família inteira é assim. Eu quero dizer algo para você, não normalize, não se acostume com a dor, não se acostume. Isso não é normal, não é natural. Coisas que você repete, mesmo as palavras sobre você, foi aprendido. Se foi aprendido, pode ser desaprendido. Se foi aprendido, coisas que doem, coisas que machucam, normalizar coisas que são pesadas, eu posso aprender a fazer diferente. É isso que eu quero falar para você hoje. Se foi aprendido, pode ser reaprendido. E se eu enxergar aonde dói, eu posso levar a cura para onde eu vi que há um problema. Lembra que eu disse? Se você viu algo, você tem a responsabilidade de fazer algo com aquilo. Sabe? Aquela sujeira que você passa em cima. Meu pai falava assim, eita, viu, pisou e não catou. Passou por cima e não arrumou. Existem muitas coisas nas nossas vidas, porque foram aprendidas e vieram de pessoas que amamos, que nós herdamos, tomamos aquilo como verdade e simplesmente não pensamos sobre aquilo e só passamos para frente. E aí a gente vai o quê? Reproduzindo dor, reproduzindo padrão, lançando palavras, passando de geração em geração, palavras que nos feriram e que ficaram naturais para nós e eu simplesmente as reproduzo, porque eu não trouxe razão nisso. Eu não trouxe consciência àquilo, porque, gente, presta atenção, quando você traz razão, quando você pensa sobre algo, aquilo se descortina. Você olha para aquilo e fala, poxa, isso doeu. Isso doeu, eu não quero mais isso para mim e muito menos passar para frente para aqueles que eu amo. É questão de consciência. Então, muitas palavras que você herdou moldaram a sua identidade. Eu não digo muitos, eu digo a esmagadora maioria. E sem você perceber, sem nós percebermos. Porque veio automático até hoje. Hoje eu quero trazer luz para essas situações. Eu quero que você olhe com a razão. Palavras que você ouviu, palavras que você repetiu, que você repete até hoje para você e para os outros, são heranças. Olha o que diz a palavra em Tiago. Eu acho que você já deve ter ouvido isso, mas eu quero que você ouça agora com a razão. Consegue entender isso? Que você ouça com a razão. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Queridos, não convém que isto se faça assim. Ou seja, não dá para você aceitar que da tua vida, dos seus lábios, saiam palavras que matam e palavras que deem vida. Não dá para sair da mesma fonte água doce e água salgada. Não dá. Não convém. Na verdade até dá, né? Mas a palavra diz assim, não convém que isso se faça. Quando você toma consciência, preste atenção nisso que eu vou dizer para você.
Quando você toma consciência de algo, você sobe o degrau, você sobe de nível emocional. Você traz para si o poder da mudança, você traz para si o poder da escolha. Sem você ver, você não tem escolha, você continua Ctrl+C, Ctrl+V, continua reproduzindo. Entende? Deixa eu desligar aqui esse, não sei se vocês estão ouvindo, mas meu WhatsApp tá conectado aqui e ele tá tum. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Então, da mesma boca, não dá para sair palavra de bênção e palavras de maldição. Mas agora traga luz a isso que eu te falei. E faça um raio-x, uma lembrança bem rápida do seu dia, de ontem. Veja quais palavras saíram dos seus lábios automaticamente. Você nem pensou e já estava lá murmurando, já estava lá reclamando, já estava lá acusando, já estava lá se justificando. Tudo isso automaticamente. Vida e morte estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. O que é isso? Faz parte de você. E aquilo que faz parte de você, você transmite. Não tem como uma pessoa com o interior fortalecido, transformado, um interior curado, cheio de coisas boas da palavra, não tem como uma pessoa cheia disso lançar palavras de maldição. Não tem. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Só que antes de nós olharmos para o nosso cônjuge, para o nosso chefe, para o nosso amigo, para os nossos filhos, eu te convido a olhar para si. Porque tudo começa em nós. Amém, Licinha? Tudo começa em nós. E aproveitando aqui a Alice, toda vez que fizer sentido para você algo, que você falar, poxa, entendi. Olha, eu identifiquei isso na minha vida. Comenta aqui para mim, põe um cérebrozinho, um coraçãozinho, um emoji que seja. Mas eu quero que você tome uma atitude mediante a um entendimento. Isso já vai dar um novo comando para a sua mente. Você vai mostrar para ele que você, a partir de um entendimento, tem uma ação. Gente, não negligencie isso. Dê novos comandos para o teu cérebro. Insira novos padrões. Então, ao longo dessa nossa live, dessa nossa conversa, se você identificar algo, poxa, identifiquei na minha vida isso. Meu Deus, é isso. Ponha um coraçãozinho, ponha um cérebro, para que o teu cérebro entenda que você se movimenta quando você identifica algo. Que você faz alguma coisa quando você identifica algo. Boa, Val. Gente, isso é código. Você tá... Eu falei algo esses dias que eu quero repetir. Que quando você desabafa com palavras negativas, isso não fica no âmbito do desabafo. Cuidado com desabafos. Palavras negativas, quando você chega e começa a despejar, aquilo é reprogramação mental. Você está programando o teu cérebro a funcionar daquela maneira. Eu quero muito trazer consciência às coisas que estavam no escuro. Eu quero trazer luz para aquilo que estava no escuro. Porque eu preciso ver para transformar. E hoje eu quero trazer essa luz às suas palavras. Muitas frases que você diz hoje, preste atenção, não são suas. Não foi você quem as escolheu, você simplesmente as herdou e está repetindo. Anote isso na sua mente, no seu coração. E quando a Bíblia fala isso, que do fruto da sua boca, né, você vai comer daquilo que você diz, que da sua boca não saia bênção e maldição, a Bíblia não está sendo poética, gente, com isso. Ela está sendo cirúrgica, ela está indo ali no âmago da questão. Você molda a atmosfera emocional sua e do ambiente que você vive pelas
suas palavras. O que você diz molda. Quer ver? Presta atenção. Você está num ambiente bem legal, bem tranquilo, com pessoas que estão falando a mesma língua que você, falando de coisas mais leves, mais otimistas, de planos, de futuro. Aí chega uma pessoa que você já identifica que ela é reclamona, que tudo ela encontra defeito, que nada tá bom, e ela aponta. No que ela aponta, você imediatamente sente, puxa, agora pesou o ambiente. Chegou quem faltava. Não são essas as frases que a gente fala? Tava bom demais para ser verdade. Aí você vê como as palavras impactam o ambiente. Acabou o sossego. Não é assim? Então muitas palavras dessas foram plantadas em você. E não é pra gente criticar quem veio antes, tá, gente? Não é pra criticar pai, mãe, cuidador, vovó, tio, tia, não. Não, é pra você olhar, identificar e decidir fazer diferente. Simples assim. Ninguém deve nada pra você e nem pra mim. Todo mundo deu o que tem. Pra você crescer, gente, nós hoje somos adultos. A não ser que tenha alguma criancinha aqui. Tem alguma criancinha aqui? Se identifique. De 7, 8 anos? Não. Então, se você cresceu, para de achar culpado para aquilo que você reclama. Assume esse poder. Ai, mas foi falado muita coisa sobre mim e por isso que eu sou assim. Ok, eu concordo com você. Sinto muito por isso, mas hoje você pode dizer diferente. Hoje você pode construir um outro ambiente. Hoje você pode dizer para si o que faltou, o que você gostaria de ter ouvido. Sabia que você pode fazer isso? Você pode lançar sobre si palavras de bênção. Talvez você esteja aí chorando, esperando que as palavras venham. E criança é suprida 100%. Nem criança consegue ser suprida 100%. Quanto mais a gente, marmanja. Hoje você pode se dar o que um dia faltou para você, ou que você acha que faltou. Talvez nem faltou, mas a interpretação que você teve indica que sim. Eu estou trazendo para você hoje poder. Eu estou trazendo para você hoje luz. Para que você pare, desculpa o termo, de ser um mendigo, uma mendiga emocional. Fica lá, pelo amor de Deus, me dá um pouco de atenção. Pelo amor de Deus, me fala que eu tô bonita. Pelo amor de Deus, fala que eu fiz direito. Pelo amor de Deus, olha pra mim. Gente, talvez a pessoa que você tá esperando que faça isso pra você tá pior que você. Tá precisando de mais ajuda do que você. E você tá esperando isso. Você tá pondo isso na mão do outro. Você consegue entender o que eu tô dizendo? Graça e paz, Meirinha, quanto tempo, né, Val? Não é isso? A gente para de terceirizar o que a gente precisa. Já está nas nossas mãos. Porque, gente, presta atenção no que eu vou falar para você. Tudo aquilo que você não sabe fazer, você espera que alguém faça. Você terceiriza. Se você não sabe fazer bolos de casamento, por exemplo, de aniversário, você vai fazer o quê? Você vai encomendar. Você vai pagar, pedir para que outra pessoa faça para você, não é assim? Então, se você não sabe se amar, se respeitar, se valorizar, dizer coisas boas para você, o que você vai fazer? Você vai esperar que o outro faça, você vai terceirizar essa função. E eu quero trazer essa função de volta para você. Vocês estão entendendo? Isso tá dando uns starts aí? Tá dando uau, é isso mesmo? Muitas frases que você diz hoje foram plantadas, não são suas, sabe? Aquelas, você só dá trabalho, hein? Mas tudo é difícil com você? Tudo que você faz tem que dar errado. Você tem que merecer amor, hein? É difícil caminhar com você. Menina, mas você é dura de lidar, hein? Que menina brava. Mas você é
boazinha demais. É bom contar com você, você consegue fazer tudo. Que menina forte. Olha, ela não dá um pingo de trabalho, diz a mulher adulta, que hoje esconde os sentimentos, não consegue mostrar o que sente. Guarda tudo pra si, tá esgotada, cansada, com burnout. Foi a menina que escutou que para ser amada tinha que suportar tudo. Tinha que ser forte o tempo todo, não podia ser vulnerável. Não podia dizer o que estava sentindo, não podia falar que não estava gostando. Talvez seja você, essa mulher esgotada. E daí, lá no fundinho, ela tá assim: ninguém liga para mim. Ninguém percebe que eu tô cansada demais. Não é assim? Eu sei que é. Eu já passei por esse caminho aí, eu sei. Que a gente exige dos outros o que a gente não se dá. Guarda isso, escreve isso. Eu exijo do outro aquilo que eu não me dou. Faça um exercício rápido aí. Pense numa pessoa que você gostaria de ter algo dela. Talvez atenção, talvez amor, talvez estímulo, talvez cuidado. Pensa numa só. E fala aí pra você o que você gostaria de receber dessa pessoa. Talvez você tenha colocado aí o seu marido, o seu filho, a sua mãe. Eu gostaria de receber atenção do meu marido, da minha mãe. Reconhecimento do meu chefe. Maravilha. Agora, anda uma casa e olhe pra você e dê uma nota de 0 a 10. Quanto disso você se dá? Você vai ver que você está cobrando dos outros o que você não se dá. Talvez você esteja se negligenciando, não dá atenção para você. Não está cuidando de você, não está permitindo você olhar para você, sentir o que você está sentindo. E como você não faz isso, você quer que alguém faça para você. Entende? Então tudo isso que você ouviu, você repetiu. Você ouviu, essas palavras ficaram registradas em você e hoje você repete não só para você, mas para aqueles que convivem com você. E agora você está ensinando os seus filhos com a mesma boca que feriu você. É forte, não é? Eu aprendi como me ferir e agora eu firo do modo que eu aprendi. Será que isso está acontecendo com você? Eu exijo do outro aquilo que eu posso me dar, sim. Ou, eu exijo do outro aquilo que eu não me dou e que eu posso me dar. É isso aí, Val. A gente para de ser sabe aquele cobrador que bate na porta? A gente para de contabilizar o afeto. A gente para de contabilizar o que eu dei. Então, se eu fiz isso pra você, agora você tem que fazer isso pra mim. Sabe aquela chata emocional? Aquela pessoa pesada, que contabiliza, que tem uma planilha. Eu dei isso tal dia, eu fiz isso tal dia, eu abri mão disso tal dia, agora a conta chegou. Agora, você tem que fazer isso pra mim, porque eu fiz pra você, mas você fez porque você quis. Talvez lá no fundo você fez porque você queria cobrar lá na frente. Só que hoje eu vim dizer para você algo. Você pode quebrar esse ciclo, esse padrão. Não só pode, como deve. Esse é o ponto da virada quando eu enxergo. Quem mais enxergou coisas aí, põe um emojizinho. Porque se você enxergou, agora o passo seguinte é fazer diferente. No começo fica meio truncado. No começo fica meio travado. Até que aquilo fique natural para você. Até que falar vida seja natural para você. Até que você não se acostume mais com palavras de maldição. Até que palavras de maldição não encontrem morada em você. Não encontrem aderência em você. Talvez você aceite tanta pancada, tanta palavra ruim, porque encontra em você morada. A hora que você fechar essas portas, essas palavras não vão ter mais efeito em você. E sim, gente, isso é possível. E você não vai ficar fria por causa disso, você não vai ficar egoísta, você vai se fortalecer.
Você não mais vai ser responsável pela dor do outro. Sabe quando você diz, o meu dedo é podre? Teu cérebro entende assim, nenhum relacionamento é bom para você. Quando você diz, eu sou difícil, teu cérebro ele vai entender. Lembra que eu disse que o cérebro não tem senso de humor? Não espere que o teu cérebro fale assim, não, querida, você não é isso, tá? Você tá exagerando, você é tão fofa. Não, ele não vai dizer isso. Ele vai registrar e vai acreditar em cada palavra que você disser. Então, toda vez que você disser, eu sou difícil, o teu cérebro vai criar um cenário para que você viva num cenário onde você é difícil. E quem é difícil é o quê? Rejeitado. Essas frases começam a fazer parte do vocabulário da sua alma. Fazem parte de você. Só que hoje isso está na sua mão, nas suas mãos, para que você reescreva essa história com novas palavras. Gente, isso é muito forte. Não normalize brincadeira que machuca. Não normalize comentários que envergonhem. Não ache isso normal. Não normalize. Ó, desliga, põe no silencioso aí, Meire. É muito interessante, né? Quando coisas estão fazendo sentido para nós, há algo chamado resistência. Celular toca, né? Algo acontece para que a gente não enxergue. Preste atenção nisso. Faça, muitas vezes, um exercício de escreva quais frases mais marcaram você na infância e reescreva a frase que cura, sabe? Sabe aquela frase que, gente, eu acho que todo mundo, eu falei já, mas que trabalho que você dá, não, falei para os meus filhos, você só dá trabalho, mas como você fala, não aguento mais você falar na minha cabeça. E a hora que o filho não chega, que a casa fica quieta, você fala assim, ai meu Deus, cadê? Não é assim? Cuidado com as coisas automáticas, sabe? Quando você perceber que essa frase está arraigada no seu coração, você só dá trabalho. Quando essa frase vier, preste atenção nela e de pronto já coloque outra. Coloque outra. Ao invés de você só dar trabalho, você repita assim, eu sou digna de amor mesmo em dias difíceis. Porque todo mundo tem dias difíceis. Todo mundo tem dia que tá chato. Todo mundo tem dia que não tá uau. Mas mesmo nesse dia você é digna de amor. Aliás, quanto mais difícil está o dia, quanto mais difícil está a situação, é nesse dia que nós mais precisamos de amor. Não é assim? Ou a gente merece amor só quando tudo tá 100%? Não. Comece a mudar o seu vocabulário. Comece a alimentar a sua alma. Comece. Sabe, gente? É muito sério isso. A tua língua, ela carrega poder. Você come do fruto das palavras que você lança. Talvez você esteja pesada, doente, triste, paralisada, decepcionada, frustrada. Não é fruto de palavras? Que você não somente fala, mas como também aceita? Veja o que você está aceitando. Comece a dizer, a minha boca é fonte de sabedoria. O que eu falo cura. Antes de falar, pense, o que eu vou falar cura ou adoece? Você vai se surpreender com o nível de palavras que talvez você esteja lançando. Sabe? Você que está aí comigo e puder, repita comigo. Eu quebro agora a herança verbal negativa da minha linhagem. Eu quebro agora
a herança verbal negativa da minha linhagem. A partir de mim se fala vida. Minha boca será canal de cura e não de doença, e não de maldição. A minha casa vai ter uma nova linguagem e começa comigo. Você pode dizer isso? Você pode assumir esse papel? Lembra? Faça por você o que você talvez esteja cobrando dos outros. Para de contabilizar a afeição. Para com essa contabilização, com essa contabilidade afetiva. Começa, você assuma. É muito bom quando você não precisa depender das pessoas. E não é que você é independente, nunca vou precisar de ninguém, não. É a independência emocional. Porque nós somos seres relacionais, nós não fomos feitos para ficar só. Nós sempre vamos precisar do outro. Tá tudo bem, é perfeito, maravilhoso isso. Mas será que eu sou um outro que vai trazer vida? Porque senão, gente, você vai trazer para sua vida pessoas iguais a você, com a mesma palavra. Identificação. A aula que eu dei ontem na mentoria foi sobre desidentificação emocional. Ah, apóstola Leninha, linda, maravilhosa, te amo, viu? Desidentificação não é você negar o que você viveu, é você escolher não repetir o que feriu você. Porque você às vezes está identificada com dor. As pessoas se conectam, presta atenção nisso, presta atenção. As pessoas se conectam ou pela dor, ou pelo amor, ou pela dor. Preste atenção nas pessoas com as quais você convive. Qual é o teor das palavras? Reclamação? Sofrimento? Crítica? Falação da vida do outro? Fofoca? Talvez você esteja se identificando, é isso que está dentro de você e que você traz para a sua vida pessoas que você se identifica. Então aí, isso não estou falando só de pessoas hoje, mas pessoas que você traz da sua linhagem. Então hoje é dia de mudança. É dia de parar de repetir dor. É dia de começar a falar vida para que não se repita a dor. Olha, a apóstola, vivi uma experiência muito incrível. A Meire, podemos atrair com certeza, Meire. Se você não traz consciência, inconscientemente você traz para sua vida. Não são os opostos que se atraem nesse ponto, são os iguais. E quando que eu atraio? Tudo isso, gente, de modo inconsciente. Quando eu trago consciência, lembra que eu falei no começo? Eu trago o poder da decisão. Eu começo a escolher conscientemente o que eu vou dizer, o que eu quero. Inclusive, começo a cortar assuntos e pessoas que eu identifiquei uma identificação através da dor. E sabe o que é incrível? Quando você começa a mudar, quando você começa a curar, pessoas que antes havia identificação pela dor, começam a não encontrar mais, não dá mais liga. Não dá mais liga. Olha, apóstola, que ela não entendia a linguagem do amor e passei a rejeitá-la, ignorá-la, e ela ficava me procurando. Olha, que coisa. Pois explica, apóstola, porque às vezes com certeza uma experiência nossa, né, ajuda tanta gente. Então, Meire, sim. Aqui ela falou aqui, ó. Tentava dar amor a uma mulher e ela me rejeitava. Até que o Senhor falou comigo que ela não entendia a linguagem do amor, e aí passei a rejeitá-la, ignorá-la, e ela ficava me procurando. Olha, você entendeu? Quando a apóstola começou a oferecer amor, ela não tinha aquilo para se identificar. A hora que ela passou a rejeitar, a pessoa começou a ir atrás. A identificação, ela foi pela dor, pelo problema. Problema, né? Quem fala problema é outra pessoa, né? A gente fala problema, né? Então, gente, como que eu vou
desidentificar de palavras negativas, de palavras de dores, identificando quais são e quais eu não quero repetir. Trazendo o quê? Consciência. E cada passo novo que eu dou em direção a isso que eu quero, cada palavra nova que eu dou, a partir dessa nova consciência, vai se criando novos caminhos neurais. O cérebro vai se moldando diferente. E quanto mais eu repito, mais esse caminho novo se fortalece e mais os meus comportamentos mudam e mais os meus resultados mudam. É assim que funciona. Gente, compartilhe essa palavra com alguém que precisa falar vida e não repetir dor. Qual frase você decidiu agora nunca mais repetir na sua casa? Qual frase? Sabe aquelas frases? Minha filha, é melhor estar só do que mal acompanhada? Quem já ouviu isso? Olha a opção que você deu para o teu cérebro. Ou você está só, ou você está mal acompanhada. Criatura, eu não posso estar junto com alguém muito bem acompanhada? Não pode ser isso. Se pode ser o contrário, pode ser esse. Cuidado com as frases de estimação, aquelas que você julga normais. Não tem nada demais. Cuidado, abre os teus olhos. Tem muita coisa assim. O nada demais, o nada a ver, o momento da vida se torna tudo a ver. Tá? Então, escreva depois nos comentários para mim qual frase você decidiu nunca mais repetir. Nunca mais e nunca mais. Errou? Realinha e começa de novo. Eu sou difícil, eu tenho o dedo podre, as coisas não dão certo para mim, a hora que chega na minha vez dá errado, é para todo mundo, mas menos para mim. Que mais? Isso é da família, nós somos assim mesmo. Não normalize a dor. A dor é pra gente passar por ela, não é nem para evitá-la e nem para acostumar com ela. Tudo bem? Eu quero fazer uma breve oração com você e por você. Se você puder concordar comigo, pode ser? Então, se você puder, ore comigo. Senhor, consagramos a nossa boca agora para o teu propósito. Que a nossa linguagem seja temperada com graça, verdade e consciência. Que sejamos a voz que constrói, que a partir de nós o ciclo de dor seja quebrado. Eu oro em nome de Jesus e abençoo cada pessoa que esteve nessa live e que decidiu quebrar o ciclo de dor e ser boca do Senhor para essa geração. Amém, queridos? Então compartilhe essa live. Se algo falou forte ao seu coração, marca, coloca nos stories. É uma ferramenta muito poderosa esse Instagram. Então vamos usá-la de uma maneira abençoada. Escreva nos comentários qual frase você decidiu não mais repetir na sua vida. Lembra que quando eu enxergo algo, eu tenho que fazer um movimento em direção à mudança? Não se acostume também a enxergar algo e continuar da mesma maneira. A identificação traz consigo a responsabilidade da ação. Anote isso. Amém? E não percam hoje, às 18 horas, declaração de propósito. Toda sexta-feira, às 18 horas, eu estou dando para você ferramentas para que você transforme, para que você, através das suas palavras, molde a tua mente. Isso é poderoso demais. Amém, queridos? Antes só do que mal acompanhado, me liberto dessa frase. Amém. Concordo com você, Val. Você vai estar acompanhada e muito bem acompanhada. Amém? Queridos, Deus abençoe vocês. Tenham uma sexta-feira de paz. Vejo vocês às 18 horas. Shalom.